Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, sou o Gamer de Roupão e bem-vindo ao seu, ao nosso vídeo de hoje. E nesse vídeo daqui a gente vai estar fazendo a review. Tem uma moto passando. Nesse episódio daqui a gente vai estar fazendo nossa review crítica de Far Cry 6. Mas não só isso, porque como aquele ditado diz, para criticar todo mundo vem, aparece gente de todos os lados para criticar. E a gente gosta da Ubisoft, pô. Ubisoft é nossa amiga, sabe? Far Cry 6 é um jogo meia boca, medíocre, com erros assim enormes. Não é, não é a regra da Ubisoft. A Ubisoft sempre nos entrega jogos bonitos, bem feitos, com qualidade, em que tu sabe que a equipe trabalhou dias sem dormir, recebendo pouco, afinal a Ubisoft é uma empresa que ganha pouco. Ganha pouco, olha, eu vou até pesquisar aqui. Vamos ver quanto ganha a Ubisoft. Quanto ganha a Ubisoft? Vamos ver. Ubisoft. A Ubisoft é uma empresa que ganha pouco. Ganha pouco. A Ubisoft só ganhou 1 bilhão e 600 milhões de euros ano passado. Gente, mixaria. Mixaria. É quase... Quanto que dá isso? Quanto que dá? Quanto que dá? Vamos ver agora quanto que dá isso. É pouquíssimo, gente. A gente tá falando de 10 bilhões de reais. Nossa, com 10 bilhões de reais tu não consegue fazer um jogo. Você não consegue fazer um jogo hoje. 10 bilhões de reais é nada. Então assim, empresa pequena, poucos funcionários, pô, a Ubisoft se esforça. A Ubisoft se esforça e a gente sabe disso. Então nessa review, mais do que a gente criticar, falar que o jogo tá uma merda, falar que tem um monte de coisa assim sem sentido, ou que eles ficam empurrando um monte de coisa chata pra gente fazer, só pra dizer que tem mais conteúdo no jogo, a gente vai dizer o que poderia ter sido diferente. Não só dizer, eu vou desenhar, eu vou mostrar pra Ubisoft, no Paint, como que eles poderiam ter transformado o jogo dele de medíocre pra uma obra-prima, que a princípio era o que eles estavam vendendo, né? Porque se você olhar os trailers do Far Cry 6, parece que aquilo é a sétima maravilha dos games. Então, vamos lá. Só que antes de entrar nessa parte de sugestões, no começo da nossa série, lá no começo da nossa série, eu falei sobre 5 critérios que eu ia utilizar para avaliar o jogo no decorrer da série. E bom, eu mantive eles na minha cabeça, eu utilizei eles sempre pensando, bater aqueles critérios que eu falei no começo, pensando, vou ter que fazer esse vídeo, falei que eu ia fazer, a gente tá aqui fazendo. E quais foram esses critérios? Porque vai ter gente que não viu a minha série, apesar que está muito boa, deveriam todos ver. Mas enfim, pera, tô buscando os critérios aqui, quais que foram os critérios? Tá aqui. Bah, ok. Ai, fui ver os critérios, é pior do que eu pensava. Vamos lá. O primeiro critério foi o custo-benefício. Porque, novamente, Far Cry 6 é um jogo que se chama AAA. 3As. E o que é isso? São jogos que têm um gasto enorme por parte das desenvolvedoras e que se cobra mais do que isso. Apesar que hoje quase tudo é isso, mas ok. E Far Cry 6 tem um preço inicial de R$ 280, assim como eu, você tem um console. E graças ao dólar, a maioria das pessoas hoje só tem console, porque uma placa de vídeo tá quase custando 10 vezes um console. Mas enfim. O jogo tá custando então R$ 280 na versão inicial, 412 na versão com Season Pass, e 499 na versão que tem tudo. Tudo. Tem o game, tem o Season Pass e tem 3 pacotes de skin. Isso mesmo, você tá pagando por 3 pacotes de skin, R$ 77. Lembrando que são skin em um jogo que não tem multijogador. Então são skins para você se exibir pros NPCs, caso você não tenha amigo. Porque é verdade. Porque se você não tiver amigos, ninguém vai ver as suas skins. No Far Cry 6. Mas você pagou R$ 77, assim como eu. Boa. Mas vamos lá. R$ 280. Eu acho que R$ 280 é um custo-benefício pro Far Cry? Acho. Ok? Eu vou falar mal desse jogo, eu vou falar como poderia ter sido e dizendo que foi mal feito. Eu vou dizer. Mas ele entrega conteúdo. O mapa ele é grande, ele tem coisa pra fazer. A campanha quando tem roteiro, quando você sente que realmente você tá num objetivo e não que você tá fazendo as mesmas coisas várias e várias vezes, é muito boa. Tô me prendendo na campanha, principalmente a parte agora do Máximos Matanza, tá bem melhor do que da Família Monteiro. Mas ok. Assim, se você comprar o jogo por R$ 280 ou 240, dependendo se tu comprar no PC, você vai ter mais de 30 horas fácil de gameplay.
Eu tô jogando, eu tô com 65% do jogo feito, mais ou menos, e eu tenho umas 18 horas. Pera, vou até ver. Vou até ver quantas horas para não falar que eu estou mentindo aqui para vocês, porque a gente trabalha com fatos. Ok, já foi. A SSD é uma coisa linda em console, né? Vou te contar. Eu tenho 61,4% da história completa, ou seja, só o que seriam as missões principais. Isso não conta todas as outras missões secundárias, itens colecionáveis que você consegue pegar e toda aquela coisa que mundo aberto sempre tem. Eu tenho 18 horas jogadas. Então, estava certo. Por R$240, 280, você tem 30 horas de gameplay só nas missões principais e, claro, tomando os postos de controle e as bases da FND, que você vai ser obrigado a fazer isso, mas a gente fala isso mais pra frente. Então, acho que vale a pena. Recomendo outros jogos antes? Recomendo. Se você tem um console bom, ou você tem um PC bom, compre Stellaris, Cities Skylines, até Minecraft, pô. São jogos que vão te dar muito mais horas pelo custo. Mas se você me fala, mas Caio, eu quero um mundo aberto, de uma grande empresa. Ok, GTA V. Não, já joguei demais. Far Cry 4, que deve estar bem mais barato, inclusive. Resumindo, a versão básica do jogo vale a pena. Compra. Se tu quer um jogo novo, quer experimentar um mundo aberto diferente do que Los Santos e os outros mapas que tu já sabe de cor, Yara é um mapa bonito de se ver. Tem uns bugs, tem. Mas por R$240, hoje, tristemente, na indústria dos games, é um jogo que aprovado, digamos assim. Agora, se você está pensando em comprar a versão de R$413, porque é R$412,99, espera. Eu vi o trailer das missões do Season Pass e eu, sinceramente, não botei muita fé. Porque me pareceu muito daquelas missões psicodélicas que todo jogo americano tem, em que o personagem fica doidão e vê coisas, e daí você não sabe direito o que é real, o que não é, e no final é tudo um sonho. Pareceu muito isso. Eu tava esperando que fosse uma história do ponto de vista do inimigo e que tu jogaria as missões da campanha pelo ponto de vista deles, mas não me parece que vai ser algo assim, me parece que vai ser muito algo livre. Então, espera, vamos ver. Você consegue comprar o Season Pass depois, nada te impede, a Ubisoft não vai dizer não quero seu dinheiro. Então, calma. Espera pra ver. A primeira DLC vai ser lançada em novembro, se eu não me engano. Então, espera um pouquinho, quem sabe entra em promoção, tem a Black Friday chegando, pode ser que fique mais competitivo comprar o jogo. E agora, a versão de 499. A versão de 499 é um chute na cara da gente. É um chute na minha cara, na sua, de você, na sua mãe, seu pai, de pessoas que compram pra você o jogo. Por quê? Porque a gente tá falando de pacotes de skin, pacote de arma, porque vem uma arma em cada pacote, eu acho que é uma ou duas, e um carro. Vem um carro especial, ok. E qual que é o problema disso? As armas são ruins? Não. O pacote que traz aquela pistola do infinito é maravilhoso. Eu uso ela sempre. Se vocês verem a minha gameplay, desde o momento em que eu pude usar ela, eu tô usando até o final, porque ela é muito apelona. Então, esse pacote vale a pena? Vale. Agora, os outros? Não vale a pena. Nem um pouco. Você tem um pacote de roupa que você parece um cafetão. E não é, digamos, um cafetão estiloso, não. É o estereótipo de cafetão que tem pele de bicho no carro, que tem o próprio bicho, porque o animal é uma pantera branca. O conteúdo é tão bom, assim, é tão magnífico a diferença entre as edições, que se tu ir no site da própria Ubisoft, eles nem dizem o que tem. Você tem que minerar onde que tá o negócio, porque são conteúdos tão diferenciados, que a Ubisoft até escondeu. É uma surpresa. Ok, depois de ter que caçar, eu encontrei essa imagem, olha, ela nem é da própria Ubisoft, tá no fórum do Reddit, pra tu ver que nem a Ubisoft coloca assim, não, é isso daqui que a gente tá dando por R$500. Ou por R$77, que é a diferença entre a versão de 412 e essa. E bom, o que tem nesse pacote super caro? São esses 3 conjuntos de skin. O primeiro, o verde, é o Caçadores de Crocodilo. Ele tem todo um foco em defesa contra animais e ganhar mais carne ao matar crocodilo. Pergunto, quem que faz isso? Isso aqui é
1% do 1%. 99% dos jogadores de Far Cry não vão fazer isso, ou até vão fazer, mas nada que justifique ter um conjunto de roupa para isso. O segundo é o do Miami, que é justamente o que eu falei do cafetão. Porque um terno desse branco com um carro desse tipo e todas as coisas do ouro é de cafetão. Até a pantera, tu consegue ver um cafetão com uma pantera. E o foco é ganhar peso. Só que eu já vou falar um aspecto que torna esse pacote inútil mais pra frente. E o terceiro é a expedição na selva, que também tem todo um foco em defesa dos animais e caçar animais. Ou seja, a gente tem 2 pacotes que tem quase o mesmo foco, com quase os mesmos bônus. E eu olhei, são quase os mesmos bônus. E lembrando, são esses 3 pacotes que diferenciam a versão de 413 e a versão de 500. Ou seja, acabei de fazer a conta, não é 77, é 87, é pior ainda. Então são R$87 nesses 3 pacotes, sendo que 2 são iguais. E eu vou ser bem sincero, eu não usei nenhum item desses pacotes. Com exceção do veículo 4x4, que eu usei só porque estava aí, já que tá, ou seja, não ia fazer falta, eu não usei. Porque, primeiro, a Pantera é fraca, o bônus dela, quando comparado ao Guapo. As roupas, os bônus também são ruins. Tem roupas dentro do jogo que são melhores. E o segundo conjunto, que na teoria o foco é em pesos, se torna inútil se você tem Amazon Prime. Por quê? Porque a Amazon Prime, ela liberou esse pacote daqui, que é o pacote de vaqueiros, que tem como foco pistola, guerra, ou seja, é um pacote mais útil, porque os bônus são para munição, para aguentar mais dano e para marcar mais. E tem um porém, o pacote vem com 3.000 pesos. Os pesos são as moedas do jogo. Justamente essas moedas que o pacote de Miami busca dar aos poucos, de migalha. Só que 3.000 é mais do que o suficiente. Eu tô com 6.000 pesos e eu nunca foquei em pegar peso. Eu não sou uma pessoa que vai catando todos os itens. Eu faço a missão, se tá no caminho eu pego. E mesmo assim nunca me faltou. Ou seja, a gente tem 2 pacotes que são para caçar animais, a gente tem um pacote que é para ganhar pesos, e os 3 são inúteis. Porque na prática, 2 poucas pessoas vão usar. E se você tem a Amazon Prime, você já ganha esse pacote de graça. Lembrando que a Amazon Prime é só R$10, não 87. O que eu quero dizer com isso? A versão Ultimate de Far Cry 6 é um tapa na cara e um soco na mandíbula de quem comprar. Porque só vem tralha inútil. Não vem nenhum pacote sensacional que tu fique, meu Deus do céu, eu preciso ter isso. Não, é só tralha. Eles enfiaram tralhas e cobraram R$87 nisso. E daí ainda tem youtuber falando bem do Ubisoft de Far Cry 6. Não, né? O segundo critério dos 5 que eu coloquei no começo era gráficos e jogabilidade do nível dos trailers. Jogabilidade é a mesma de sempre. Não espere nada de novo nesse Far Cry. É a mesma jogabilidade de todos os outros e da maioria dos jogos da Ubisoft. Então assim, jogabilidade no nível dos trailers, nem apareceu jogabilidade, mas ok, tem o mesmo nível. Gráfico. Eu admito que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu vi que no PC tá melhor. Tá bonito? Tá. Você olha, você não vai ver em nenhum momento gargalo. Ou seja, o jogo tá lindo. Você não vai ter problema nenhum de dizer que porcaria de graça. Salvo em determinados momentos em que eu até achei estranho, que foram cutscenes do Anton. A qualidade gráfica caiu muito, perceber isso na hora. Me incomodou quando eu vi, porque eu pensei como que é numa cutscene que os gráficos estão caindo. Mas foi 2 pontos isolados, o jogo tá bem bonitinho mesmo. Diversas vezes eu fiquei contemplando o mapa. Claro que para o tamanho do mapa eles fizeram uma renderização progressiva, então se tu subir num lugar muito alto, tu vai ver as camadas diminuindo a renderização, então vai ter, digamos, um círculo muito bem bonitinho, mais pra frente vai diminuindo, até que lá atrás você não vê nada, tu sabe que é quase uma parede lá. Mas ok, faz parte, é um mapa grande, é o que temos pra hoje. Então nessa questão de gráficos, eu não achei que a Ubisoft nos enganou. Ela realmente mostrou o que tinha. Claro que nos trailers ela só mostrou a parte que tem roteiro. A parte chata e repetitiva ela não mostrou nos trailers, mas ok, isso não é exatamente gráficos que foram enganados. Os gráficos realmente estão ok, o que é um ponto positivo, pelo menos a gente não foi feito de trouxa nessa parte dos gráficos. Nossa, o terceiro critério assim foi eu prevendo a cagada que ia ser, que é um mundo aberto com vida.
Quando eu vi o primeiro trailer, porque eu só vi um trailer de Far Cry 6, foi o trailer em que o Anton e o Diego estão conversando em cima de um prédio em que tá tendo um protesto. Quando eu vi esse trailer, a cidade parecia enorme, parecia que tinha uma multidão protestando, com polícia reprimindo. Eu pensei, nossa, uau. Porque o último Far Cry que eu joguei foi o 4. O 4 nem tem cidade praticamente, o 4 é só 3 casas um do lado do outro, cidade. Eu pensei, finalmente um jogo com uma cidade grande. Com uma cidade grande com vida. E não tem vida. Nenhuma da cidade. Quando eu tava preparando o roteiro pra esse vídeo, ou seja, na minha mente, pensando o que eu ia falar, eu fiquei pensando, cara, qual foi a maior aglomeração que eu vi nesse jogo? E foi numa missão do bicho. Uma missão em que tem 10 NPCs dançando numa festa em La Segunda, que é uma cidade secundária. Foi essa a maior aglomeração. Far Cry 6 é um jogo do isolamento social. Sim, se tivesse a pandemia no Far Cry 6, eu ia elogiar, eu ia falar, nossa, que jogo atual. Porque não tem ninguém. Far Cry 6, Yara tá num constante isolamento e distanciamento social que o Brasil ainda tem que aprender. E assim, não é algo pontual, porque eu passei pelo mapa. Eu fui em todas as cidades, seja nas 3 pequenas ou em La Esperança. E tá tudo vazio. Tá tudo vazio. Não tem ninguém na rua. Em La Esperança, a Ubisoft foi ligeira. A Ubisoft falou que a cidade tá num constante toque militar. Ou seja, todo mundo tá em casa e não pode sair na rua. O que foi uma sacada muito boa. Porque a Ubisoft sabia que não ia conseguir renderizar aquela cidade com vida. Ou seja, eles sabiam que eles não iam conseguir. Inventaram uma desculpa de roteiro, mas é válida. Não vou dizer que não é válida. Foi uma desculpa válida, faz completamente sentido dentro do contexto do jogo, ou seja, eu tenho que aplaudir a criatividade da Ubisoft em nos gambelar. Só que... o que aconteceu? Eu, justamente para ver até que ponto o jogo tá cagado, eu fui tomar as bases da FND em La Esperança. Você presume que por ser a capital, por ser a zona mais difícil, vai ter um monte de exército. Vai ter um monte de soldados. E não tem. Não tem. Eu vou colocar o trailer porque eu não tava gravando. Mas eu achei tão ridículo como a cidade tava morta que eu comecei a gravar. Porque se tu começar a matar, se tu explodir tanque, começar a matar pessoas, não vem ninguém. As pessoas começam a respawnar do teu lado. Você tá atirando e nas tuas costas respawna alguém. Você consegue ver a pessoa respawnando. Porque a renderização do jogo tá tão pequena, tá tão centrada no player, que uma quadra pro lado não tem ninguém. Eles estão renderizando na tua frente, tu consegue ver. Nem no Xbox 360 a gente tinha isso. Se tu pegar GTA V no 360 não tinha isso. E no Far Cry 6 tem. Então você tem um mapa vazio, porque é isso. A cidade tá vazia, não tem ninguém. Nem os exércitos que deveriam estar mantendo a população dentro das casas. E como que o jogo te mata em La Esperança? Porque é a zona mais difícil do mapa. Com tanque. Ou seja, você começa a fazer o caos, ao invés de você ver hordas e hordas de guardas, soldados, não. Vem um tanque, você pega o teu supremo, você explode o tanque, vem outro tanque. Ou seja, não vem 2 tanques juntos. Vem um, depois vem o outro. E daí você tá sem munição, as granadas fazem pouco dano, você morre. Mas não é que vem 3 tanques, 2 helicópteros, 10 carros, vários soldados, não. Vem um tanque. Você explode o primeiro, você morre pro segundo. É isso. É essa a esperança. Na teoria seria o lugar mais difícil. É uma brincadeira? Ou seja, porque inclusive nas instalações militares, que são aquelas zonas restritas no mapa, em que sim ou sim tem guardas que vão atirar em você, não tem. Eu fiquei relembrando e não tem você, não tem soldados. Se você ir na base da FND mais difícil, que foi a última que eu peguei, a base de operações avançadas ou secretas, enfim, tinha 10 militares, um tanque e 3 torretas. Era isso. A base mais difícil da FND, no lugar mais difícil no mapa, tinha 10 pessoas. Esse é o Far Cry 6.
Essas são as multidões que a gente viu no trailer protestando e que parecia que ia ser um jogo seu de vida. É morto. Mortíssimo. O GTA V no 360 tem mais pessoas do que o Far Cry 6. Tem menos mato, mas tem mais pessoas. Esse é o Far Cry 6 nesse nível. É um mundo aberto, morto. Porque tudo que foi colocado lá foi colocado à mão. Então você tem aqueles eventos aleatórios que acontecem naquele lugar. Você tem os bichos que respawnam naquele lugar. Você tem tudo controladinho para dar a falsa sensação que tem vida. Mas se tu em determinados lugares tu percebe que tá mortíssimo. Porque em La Esperança não tem ninguém. Nas cidades tem tipo 10 pessoinhas. Você não tem ninguém, os mapas são tudo vazio. Teve artilharia aérea que eu fui destruir que não tinha ninguém. Eu cheguei lá e eu pensei, não, vou ter que matar alguém pelo menos. Não tinha ninguém, eu só joguei a granada, explodiu e fui embora. Nem isso, nem nos lugares onde deveria ter inimigo tá respawnando. Esse é o Far Cry 6. Esse belíssimo mundo aberto com vida. O quarto ponto, eu descrevi como um jogo imersivo e atual. Por que isso? Porque, novamente, o trailer que eu vi dava a sensação que era quase um thriller político. Que realmente ia ser algo atual do século XXI, em que Far Cry ia se afastar daquela coisa bem filme americano de retratar uma região no mundo distante do jeito que um americano imagina. Porque assim, Far Cry 4 foi isso. Far Cry 5 foi isso, porque aquele interior dos Estados Unidos é bem o que um americano de cidade imagina que tem lá dentro. Eu pensei, não, agora eles vão acertar. Eles vão fazer uma coisa decente. Não, o jogo não é imersivo, porque tu tem que fazer várias tarefas repetitivas, tem questões de roteiro bem péssimas que eu vou abordar mais na frente na parte das soluções. O jogo não é imersivo e não é atual. Não é, porque aquela visão de guerrilha que o jogo fica tentando empurrar na nossa goela é uma guerrilha que não existe mais. É a guerrilha que derrotou os Estados Unidos no Vietnã. Mas hoje a guerrilha acontece muito mais aqui no celular, acontece muito mais no computador do que nisso. Aquela guerrilha que fica fazendo gambiarra, não existe mais isso. Não existe. É só tu ver o Talibã, que é um exemplo de um grupo terrorista, uma milícia, e usou táticas de guerrilha para tomar um país inteiro. Que é basicamente a premissa de Far Cry 6, só muda o lugar. Eles têm tanques, eles têm helicópteros, eles têm uma estrutura de estado, eles têm líderes. Não é aquela coisa de acampamento no meio do mato. Meu, isso não existe. Claro que para algumas pessoas isso não vai importar, porque tu precisa ter um pouco de conhecimento histórico para saber que isso tá uma merda. Mas me incomodou. E eu acho que vai ter incomodado outras pessoas, porque eles ficam socando a ideia da gambiarra tanto que a gambiarra parece a única coisa que sabe. Gente, Cuba é antiga, Cuba tem seus problemas, mas Cuba também é um país no século XXI. E a questão do Supremo, que seria a gambiarra master, me incomoda, porque é um lança-foguete nas costas, é um pulso eletromagnético nas costas, é uma coisa muito falsa. Mas eu entendo a premissa, para ter uma arma suprema, tal, ok, mas estraga, vai estragando aos poucos, é um elemento somando o outro que vai corrompendo, mas, meus queridos amigos, a imersividade do jogo não acaba por causa disso. Isso eu vou abordar na segunda parte. Mas antes disso eu quero falar sobre o último critério, que é que o Far Cry 6 tivesse uma história flexível. Eu coloquei esse critério porque antes de começar a jogar Far Cry 6, eu fiz a campanha do Black Ops 2 de novo. E nossa, que campanha boa. Claro, os gráficos são horríveis porque a gente tá falando de HD. Nem Full HD, a gente tá falando só de HD. Mas ok. O roteiro é muito bem feito. Além de ter uma história muito cativante que se altera entre futuro e passado num ritmo legal, você também tem as decisões que modificam toda a história. E é isso que, na minha opinião, tornou o jogo tão divertido. Porque apesar da gente só ter uma campanha, a gente tem pelo menos uns 5 finais, com vários desenvolvimentos diferentes. E eu não tô falando desenvolvimento no sentido de Far Cry 6, em que tu pode escolher qual missão que tu vai fazer.
Ah, vou começar pela família Monteiro, vou começar pelos Máximos Matanza. Não, não é isso. A gente está falando em, por exemplo, salvar um NPC, um personagem secundário, que lá na frente vai se jogar na frente de uma bala para salvar um principal, que vai ser essencial para evitar o plano do vilão. Até agora eu não vi isso no Far Cry 6. E novamente, eu já passei da metade da campanha. Eu tomei alguns spoilers já, pela thumbnail no YouTube, de que tem vários finais, tanto para o Anton quanto para Dani. Eu não sei se isso é verdade, se isso era apenas clickbait, mas que tomara que realmente seja assim. Porque, por enquanto, eu não encontrei nenhuma missão que me desse a opção de escolher. Por exemplo, como vamos montar a equipe. Na missão em que o pai Monteiro morre, seria legal se a gente pudesse escolher quem que vai no sino, quem que fica no cavalo. E dependendo da nossa escolha, ao invés do pai Monteiro morrer, por exemplo, poderia ser lá a espada. Poderia ser o filho. Poderia, quem sabe, até ser a Dani a missão fracassada. O que eu quero dizer é que seria bom que eu sentisse que eu tivesse no controle das decisões. Porque por mais que o jogo fica falando que eu não senti isso. Ah, o que adianta a gente pegar um posto de controle na ordem que a gente quiser se a história vai ser a mesma? Inclusive quando você termina um ponto do mapa, por exemplo, quando tu termina as missões da família Monteiro e tu vai para os outros lugares. Seria legal que o jogo, na cutscene, reconhecesse isso e facilitasse, dependendo das missões que tu fez, outras missões. Ah, a gente dominou o oeste, quando a gente vai pro centro, eles já são menos resistentes, a gente não precisa ganhar tanta confiança deles. Mas pelo que eu vi, não mudou nada. Ou seja, a gente faz um negócio separado, que não interfere no outro, que não vai interferir no outro, porque no final vai ser sempre o mesmo. O que teve de escolha aí? Nada. Mas enfim, essa review já tá ficando grande demais, eu queria fazer tanto as críticas, que foi só até agora, quanto as sugestões, mas eu preferi separar. Então esse primeiro vídeo vai ser críticas, o segundo vai ser as sugestões que eu fiz pro jogo e como ele poderia ter sido melhor, porque eu acho que a segunda parte também vai ser grande. E quando eu postar a primeira parte, significa que eu já tenho a segunda pronta. Então fiquem tranquilos que no momento em que a primeira, a segunda vem logo depois. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu fiz nesse formato. Foi um desafio para mim. Claro que teve erros, com certeza vai ter erros que eu deixei passar. Mas eu espero que tenham gostado, que tenham captado a ideia. E como sempre, críticas, sugestões, deixem nos comentários que eu fico bem feliz em ler. E você concordou com meus pontos? Você gostou de Far Cry 6? Você tem outras críticas a fazer no jogo? Deixe nos comentários, também vou gostar de ver. Resumindo, muito obrigado e até o próximo vídeo.